Caros amigos e irmãos, a paz esteja com todos vocês. Dia do Senhor, que a nossa participação na Eucaristia, com alegria, seja de estar de coração aberto para acolher a palavra de Deus, celebrar a Eucaristia, conviver com os irmãos e irmãs nessa nossa caminhada, nosso dia a dia rumo à casa do Pai. Nesse final de semana, nós celebramos o Domingo de Todos os Santos. Essa é uma festa transferida. O dia 1º de novembro, que é o dia litúrgico de Todos os Santos, aqui no Brasil, passa para o domingo, devido justamente a poder celebrar com todo o povo essa nossa vocação comum, que é a vocação à santidade. Nesse final de semana, nós também celebramos, comemoramos os fiéis defuntos, no dia 2, lembrando a gente rezar por aqueles que partiram e que necessitam de nossas orações. Eu creio que rezar pelos falecidos, visitar às vezes o cemitério, fazer uma oração, é justamente um recordar, né, a nossa vida que passa. Porque muitas vezes nós vivemos como se um dia não terminássemos a nossa vida nesse mundo. No entanto, é uma realidade que chegará o dia, mais cedo ou mais tarde, em que todos nós terminaremos a nossa caminhada nesse mundo. E aí nossos olhos se abrirão para a eternidade, para a vida última, para o nosso fim último, que é Deus. Nós nascemos de Deus e voltaremos para Deus. E vamos construindo essa vida aqui nesse mundo, com a graça de Deus, na vida de conversão, já vivendo a vida cristã. E a nossa vocação comum, como recorda um pouco aquilo que é a celebração desse final de semana, Domingo de Todos os Santos, a nossa vocação comum é a vocação à santidade, que nada mais é do que viver a sua própria verdade, iluminada pelo Evangelho, numa vida de constante conversão. Todos nós sabemos que nascemos com essa tendência e com a disposição do pecado, da infidelidade, mas pela graça de Deus, com o batismo, somos colocados, enxertados na videira, que é Cristo, para que a vida de Cristo passe em nossa vida e nos transforme e nos renove cada vez mais. E essa é uma caminhada de toda a vida, que deve perseverar, deve ser contínua. Não podemos parar de dar passo no caminho de conversão, na caminhada de santidade a cada instante. Pelo contrário, a cada dia somos chamados a olhar nossa própria existência e verificar como é que está o nosso caminho. Aliás, a tradição mística da igreja é que a cada dia, na metade do dia, a gente para examinar a consciência e no final do dia também, ao terminarmos o dia, depois da oração, né, da noite, oração de completas, também um tempo para ver como é que foi o nosso dia, como é que foi a nossa vida com o Senhor, como é que foi a nossa caminhada de santidade, de conversão. Aliás, aquele que busca o Senhor, que passa a ter uma vida iluminada, é como alguém que tivesse cada vez mais essa luz na sua vida e que enxergasse muito melhor a sua existência. E quanto mais você se enxerga, quanto mais iluminado você é, mais você percebe a necessidade de conversão, de mudança de vida. E a vida de santidade é justamente essa mudança de vida que vem pela graça de Deus. Você toma consciência e vê o Senhor agindo e atuando em tua existência. Essa transformação e essa mudança. Portanto, caríssimos amigos e irmãos, que nesse final de semana em que nós vamos contemplar, vamos celebrar todos os santos, peçamos a Deus que nós nunca esqueçamos desse nosso caminho comum, que quanto mais vivemos a vida de santidade, mais nós vamos ver também que seremos felizes. A verdadeira felicidade está na vida de santidade, de conversão. Como, aliás, vai lembrar muito bem o Evangelho das bem-aventuranças. Bem-aventuranças quer dizer felizes. Ou seja, a nossa vida de conversão é que torna equilibrada a nossa vida e torna possível também, com a graça de Deus, caminharmos com essa presença, diante da presença do Senhor, cada dia aqui pela fé, até o dia em que nós
veremos a Deus face a face, veremos o Senhor, né? Encontraremos com o Senhor no amor infinito, perpétuo, eterno de Deus por nós e em cada um de nós também, essa presença de Deus em nossa vida. Então não podemos jamais esquecer o nosso fim último, para onde é que nós caminhamos, para onde é que o Senhor está nos chamando e como é que nós estamos cada dia dando esse passo. Somos dirigidos, somos chamados a andar pelo caminho da conversão, buscando a vida de conversão, na vida de conversão, essa caminhada de santidade, que, claro, nos faz felizes nesse mundo e na eternidade. Aí tem pessoas, né, que muitas vezes falam, né, que não se importa, que não se interessa em viver a santidade como se fosse uma coisa assim piegas. Muito pelo contrário. Vida de santidade, você ter coerência na vida e ter uma vida equilibrada em todos os seus atos, no trabalho, na escola, no dia a dia, com seus vizinhos, com sua família. É perceber justamente, né, que você pode amar o próximo, perdoar seu inimigo, trabalhar pelo bem do outro e ver ao mesmo tempo tua vida sendo transformada, iluminada pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, que vai mudando tanto o seu comportamento como a sua mentalidade também. Se passa a ter os mesmos sentimentos de Jesus. É isso que recorda um pouco para nós também, a igreja, de ter esses mesmos sentimentos de Cristo. Então não podemos esquecer, meus irmãos e irmãs, nesse dia dos santos, e lembrar essa nossa vocação. Nesse dia que nós contemplamos todos os santos. Sabemos que durante o ano nós temos várias celebrações, solenidades, festas, memórias obrigatórias, memórias facultativas, de muitos homens e mulheres de Deus, que a igreja examinou a vida e nos colocou como exemplo, lembrando as pessoas o exemplo que são e a sua intercessão por todos nós, já que estamos junto de Deus. Mas além daqueles colocados no calendário oficial da igreja, nós temos milhões também de pessoas canonizadas que estão assim, estão juntamente com o número de santos, e que nós nem sabemos o nome muitas vezes. Precisa consultar um catálogo que existe, chamado Biblioteca Santorum, em que ali nós temos, pelo menos até um certo ano, todos aqueles que foram canonizados, beatificados e quando é celebrado. E cada dia tem dezenas, né, de santos e santas, beatos e beatas, que são realmente comemorados. Às vezes, como são comemorados apenas numa cidade ou numa região onde a pessoa é mais conhecida, né, ou numa ordem religiosa, uma congregação religiosa, e algumas celebrações são conhecidas e são celebradas universalmente. Então, nós conhecemos muito mais aquelas celebrações universais, ou seja, pela igreja no mundo inteiro. E conhecemos algumas celebrações locais. Por exemplo, uma celebração local é a Nossa Senhora Aparecida, que é comemorada aqui no Brasil, né? Enquanto que outros países têm outras invocações. Então, nós vemos aí que os santos e santas, né, são milhões, né, e daqueles que são canonizados e beatificados. Mas além desses canonizados e beatificados, que já são milhões, nós também temos todos aqueles que estão no céu, são santos. Aqueles que estão na contemplação do santo, que é Deus, justamente são santos. Então nós lembramos hoje toda essa cidade do céu. Lembramos todo esse povo que está junto de Deus. E alguns deles estão conhecidos por nós dentro do rol dos santos, e alguns poucos são celebrados universalmente, né, durante o ano, mais conhecidos. Mas essa é a vocação comum de todos nós. Esse é o nosso destino, caminhar na santidade. É nesse sentido, caríssimos amigos e irmãos, que nós temos a palavra de Deus desse final de semana, celebrando todos os santos. A carta de São João, né, hoje temos celebrado os textos todos especiais dessa solenidade. Ele fala: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. E diz: caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Nessa carta de João, lembra para nós que nós somos filhos de Deus
e somos chamados a viver de tal maneira que um dia seremos também, né, com Jesus, não é? Ou seja, sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é, para poder ver e encontrar-se com Jesus. Então, São João já vai lembrar que essa é a nossa vocação, não é? De chegarmos e encontrarmos cada vez mais com Cristo em nossa vida, aqui pela fé, e o dia que nós o veremos, né, o teremos pela visão. Então é um convite para que nós reflitamos e caminhemos de tal maneira na fé, que assim nós vivamos para purificando a nós mesmos, para poder encontrar aquele que é o puro por excelência, que é Jesus Cristo. Dessa forma, a palavra de Deus desse final de semana vai nos colocar, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a ser felizes, bem-aventurados, porque colocamos sentido em nossa vida. Lembramos que agora no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que fala das bem-aventuranças, a gente vai colocar bem isso, que nós somos bem-aventurados porque colocamos em Deus a nossa força, a nossa vida, encontramos nele a nossa alegria, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, os aflitos porque serão consolados, os mansos porque deles possuirão a terra, os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados, os misericordiosos porque alcançarão misericórdia, os puros de coração porque verão a Deus, os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus, os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus. Ou seja, sempre tem o porquê, né? Sempre tem as consequências de quem tem essas questões, mas justamente o santo é aquele que é feliz porque o Senhor é a sua vida. Quem encontrou no Senhor, né, toda a alegria de viver essa vida de caminhada, de santidade, de conversão. E o Apocalipse de São João, na primeira leitura desse final de semana, é justamente João que fala dessa multidão que via, nessa visão mística do Apocalipse. Ele fala justamente dos que foram marcados, né, na fronte, né, os servos de Deus marcados, que eram 144 mil. 144 mil é um número simbólico, 12 vezes 12 vezes 1000, ou seja, 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos e 1000, sentido de enormidade, de muita gente, né? Lembrando justamente todo o Antigo e Novo Testamento, né? E milhares de pessoas que estão junto de Deus. E ver essa multidão. É interessante ver justamente aqui no Apocalipse, fala, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Aqui já não se pode contar, não tem número, não é? Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé em volta do trono e dizendo: o louvor, a glória, a sabedoria, são de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E a pergunta: quem são esses vestidos com roupas brancas? Então o Senhor diz, né, na visão do Apocalipse, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Ou seja, foram salvos por Cristo. A veste branca que recebemos no batismo, essa vida nova, né, que nós queremos viver, ela é lavada no decorrer da nossa vida no sangue de Cristo. Por isso somos aqueles chamados a estar com a veste branca do nosso batismo, da nossa vida cristã, sermos revestidos por Cristo e estarmos diante do Senhor um dia também na eternidade. Começando aqui. Aqui começamos a viver essa vida com a veste branca batismal, até o dia em que nós contemplarmos com essa veste branca também o Cordeiro, né, nessa vida de santidade e na comunhão com o Senhor na eternidade. É a palavra de Deus esse final de semana, solenidade de todos os santos, que nos faz contemplar, de um lado, toda essa cidade do céu, né, toda a multidão que está junto de Deus, né, que vive essa contemplação e a visão daquele que é a vida. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a viver e a conhecer a Cristo, e viver como filhos de Deus nesse mundo. Consequentemente, vida de conversão e caminhada de santidade.
para que, vendo a Cristo, conhecendo-o aqui pela fé, um dia também nós sejamos dessa multidão com a veste lavada no sangue do Cordeiro, que encontra com o Senhor da vida, que começa aqui através de uma nova vida, de sentido novo para a nossa vida, porque seremos felizes quanto mais vivemos aqui o caminho da santidade, de conversão, até sermos felizes plenamente junto de Deus. Que essa festa solene de Todos os Santos nos ajude a olhar e contemplar o céu, a buscar e contemplar a direção para onde nós caminhamos e nos faça viver cada dia mais a nossa vida batismal e a nossa vida de conversão, vendo o Senhor agir em nossa vida. Um bom domingo, uma boa semana para todos vocês e que Deus abençoe, proteja e guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.